A proposta da educação espírita não é ensinar espiritismo, e sim de uma educação que vê o homem como um ser espiritual livre, que deve usar sua razão para construir o seu ser e para conquistar a sua moralidade. É uma abordagem nova da educação humana, e não um movimento sectário, autoritário e centralizado em alguma pessoa ou instituição. Olá, amigos da TV Mundo Maior. Começa agora o programa Ciência e Espiritualidade e hoje vamos abordar a educação das crianças nos dias atuais. Olá, amigo telespectador do Ciência e Espiritualidade. O nosso assunto de hoje é educação. Esse assunto extremamente importante e que está intimamente ligado com a filosofia espírita. Será que as crianças de hoje são espíritos diferentes dos que eram antigamente? Será que as diferenças no processo de aprendizado estão relacionadas exclusivamente a serem espíritos diferentes, mais evoluídos ou menos, não sei, ou estão ligadas aos fatores culturais, à tecnologia, ao ambiente? A verdade é que tudo isso precisa ser muito bem discutido, muito bem entendido, para que nós possamos dar a melhor educação possível às nossas crianças. Será que a educação formal é a educação real? Será que o fato de passarmos informações ou as técnicas que nós utilizamos para isso são o que mais importa? Ou o que mais importa é o conteúdo? É a maneira como nós nos portamos e a maneira como nós expomos os problemas para essas crianças que estão encarnando nesse momento. Eu espero que o nosso programa de hoje e a nossa entrevista com o Dr. Américo Canhoto sirva para responder algumas dessas perguntas. Vamos à nossa entrevista. No programa de hoje, nós vamos abordar aspectos da educação nos dias de hoje com o Dr. Américo Canhoto. O Dr. Américo é médico de família e escritor e já cuida há vários anos dessa relação de pais e filhos. Bom, Dr. Américo, muito obrigada por estar aqui no programa Ciência e Espiritualidade mais uma vez, para falar sobre esse tema que você conhece tão bem, dos dois lados, tanto do lado dos pais quanto do lado dos filhos. Bom, doutor Américo, hoje em dia nós percebemos que essa relação da criação dos filhos tem alguns entraves. E uma das coisas que os pais se queixam é a falta de limite. Como que funciona essa questão do limite nos dias de hoje? A falta de limite, basicamente, ela se origina da falta de planejamento familiar. Uhum. Infelizmente, ainda boa parte das famílias são assim formadas sem um conjunto de regras. O casal, não há regras da própria convivência entre o casal, não há regras na criação dos filhos. As regras que porventura estejam assim colocadas, elas não são praticadas. Então, sempre hoje pode porque eu estou de bom humor, a mesma coisa, amanhã não pode porque eu não estou com humor parecido. É muito comum que uma parte do casal tente colocar limites, a outra parte acaba. Normalmente sempre sobra mais para a mãe, Na nossa cultura, a responsabilidade básica da criação dos filhos acaba sendo colocada para a mãe. Só que hoje nós temos um problema da ausência da mãe no lar. Hoje em dia as mulheres precisam trabalhar também, E algumas crianças sentem essa falta. Com certeza. Isso já desde os primeiros meses. E isso gera culpa na mãe. Uhum. Essa culpa ela é transferida para a criança. Inclusive, muitas crianças adoecem mais do que seria esperado em função desse processo. Mas a mulher ficou por demais sobrecarregada na situação de vida atual. Hoje a mulher tem 4, 5 tarefas. O homem no Brasil tem uma só e não muito bem feita. Outro dia eu vi uma pesquisa, acho que o Datafolha, 59% das famílias brasileiras são mantidas economicamente pelas mulheres. E a mãe, ela é o sustentáculo da família na parte afetiva, na parte emocional. E hoje você vê um grande número de mulheres em depressão, angústia, pânico, fibromialgia. E nós, de certa forma, ficamos reféns do sistema.
É preciso que haja alguma organização em termos coletivos para que isso se modifique, porque as crianças estão sendo criadas ao Deus dará, como se diz, educadas pela rua, né? Ou seja, pessoas de fora da família. Muitas vezes até algumas gerações estão sendo sobrecarregadas, o avô, a avó, que esperavam ter aquela vida tranquila depois que criaram seus filhos e acabam recebendo uma obrigação, né? Porque você não tem como, um filho, uma filha, vamos dizer, assim, necessita que você olhe o seu neto, né? Você não tem como negar. Né? E muitas vezes o desejo, a vontade seria de, eu não sou, vamos dizer, passou o meu momento, seria obrigação sua. Então fica uma situação muito difícil, uma situação que nós temos que, como coletividade, tentar organizar isso melhor. Algumas vezes essa tarefa, né, do educar é até mesmo transferido a quem não tem capacidade e experiência para isso, como em alguns casos nós vemos que é transferido para o irmão mais velho, né? Alguém que também está aprendendo, né, está adquirindo conhecimentos, mas já precisa ter uma outra função em decorrência do trabalho da mãe, né? Essa parte ela antigamente já era assim, as famílias eram muito numerosas. Então o irmão mais velho cuidava do irmão mais novo, mas para os dias de hoje isso é muito complexo. Até a gente voltando àquele assunto da falta de limites, parece engraçado, mas uma parte da falta de limites decorre exatamente do excesso de limites. Em que sentido? Muita criança hoje, 3, 4, 5, 6 anos, ela ouve 30 ou 40 não por dia sem nenhum conteúdo, porque não é uma palavra mágica. O não necessariamente deve vir acompanhado de uma explicação simples, inteligente e justa. O espaço encolheu. As nossas crianças hoje estão sendo criadas em regime de confinamento e de engorda. O espaço público ficou reduzido pela ganância dos adultos das últimas gerações. E o material de engorda hoje é muito barato. E as casas com espaço reduzido, cheio de quinquilharias eletrônicas, então mexe aí que quebra, não mexe aí que estraga. E a criança acaba perdendo o sentido de pode, não pode, é permitido, não é. Então, é uma coisa maluca, mas é real. É bem o reflexo dos dias atuais, né? Bom, doutor Américo, nós vamos fazer uma breve pausa e voltamos já já. Você que está nos assistindo pela galeria offline, já pode clicar em link Bloco B para assistir a segunda parte do programa de hoje.